Um, dois, três, testando, um, dois, três. Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, prova UniCeub 2021/1, e ela diz o seguinte: para que sejam feitas experiências de refração, o fundo de uma cuba em formato de paralelepípedo permite a adaptação de uma caneta laser. Quando a caneta emite seu raio laser, a direção original do percurso do raio é a representada na figura em que o ângulo de 45 graus de inclinação é medido relativamente ao fundo da cuba, que se encontra disposto horizontalmente. Então tem essa primeira imagem, o raio aqui, então só tem ar aqui, não tem nenhum motivo para a luz refratar, ela passa reto, né? E ele foi só para mostrar que o ângulo está de 45 graus com a horizontal. Utilizando-se o mesmo laser, foram realizados dois experimentos. Experimento 1, com líquido 1 e índice de refração N1. Observe que ela, em relação à normal, ela se afastou da normal, ó, a normal está aqui, ó. Então, o raio de luz, antes, sem nada dentro, ele fazia o quê? Isso aqui. Então, ele acabou o quê? Se afastando da normal um pouquinho, né? Porque de quantos graus? 15 graus. Que era 45, foi para 30. Agora me tira aí da tela, professor. Professor não, diretor. Aí, obrigado. Com o líquido 2 de índice de refração N2, observe que, de novo, o raio sem nada teria feito isso, né? Seguido o caminho dele reto. Mas, de novo, houve um desvio e aqui ficou 20 graus. Então, se era 45 e ficou 20 graus, é porque ele sofreu um desvio de 25. Ele desviou mais com relação à normal. Se afastou da normal também, só que se afastou mais, né? Se afastou mais. Vamos lá, próxima página aqui. Aí. Analisando os resultados dos experimentos, a relação correta entre os índices de refração do ar, que ele falou para considerar como 1, do líquido 1, N1, e do líquido 2, N2, observe que as alternativas estão todas em ordem crescente, do menor para o maior. Esse é menor que esse, que é menor que esse. Estão todas em ordem crescente. Então, vamos voltar aqui e analisar a tela anterior. Olha só. O que temos aqui? Que esse aqui afastou mais. Quando é que um raio se afasta da normal? Quando o índice de refração do meio onde ele está entrando é menor do que onde ele estava saindo. Ele está saindo do líquido e entrando no ar. Então, significa que o N, por esse líquido 1 aqui, ó, essa primeira experiência, garante para mim que o N do ar é menor que o N1. E o N do ar é 1. Então, 1, ele falou para usar como 1, é menor que N1. Já temos isso. Esse aqui é a mesma coisa, ele se afasta da normal. Então, de novo, o N do ar, quando ele entra no ar e não se afasta, é porque o índice de refração do ar é menor que o do líquido 2. Quando ele passa de um líquido para de um índice de refração maior para um menor, é que ele se afasta da normal. Então, N do ar é menor que N2, ou seja, 1 também é menor que N2. A questão é, quem entre o N1 e N2 é menor ou maior, né? Aqui eu vou te dizer o seguinte, a diferença entre os índices de refração é diretamente proporcional a quanto o raio desvia. Então, se o raio desviou mais aqui, é porque a diferença entre o ar e o líquido 2 é maior que a diferença de índice de refração do 1 para o ar. Então, esse N1 aqui, ó, aqui tem um N1, aqui tem um N2. Esse N1 está pertinho do N do ar, está meio perto, porque ele só afastou um pouquinho. Inclusive, se eles fossem quase iguais, nem ia afastar. Então, o N1 está pertinho do 1. Já o N2, ele está mais distante, porque a diferença é maior. Porque o raio curvou mais quando passou para o ar. Então, a diferença do 2 para o ar é grande. E a diferença do 1 para o ar é pequena. Então, o 2 é muito maior que o ar. Eu estou falando de forma extremista, tá? Só para ficar claro. O 2 ele é muito maior que o ar porque o raio desviou muito. E o 1 ele é só um pouquinho maior que o do ar porque o raio desviou pouco. Então, se o 2 é muito maior que o do ar e o 1 é só um pouquinho maior que o do ar, é porque o N2 é o maior de todos. Volta lá, o N2 é o maior de todos. E aí eu vou ter o quê? Que o 1 é o menor, aí vem o N1 e depois o N2. Só conferindo ali. Isso, o N2 é o maior de todos, porque o raio desviou mais, então ele está bem distante do ar. Então, o N2 é o maior de todos. 1 menor que N1, menor que N2, eu tenho a alternativa
E de elefante. Tá certo? Volta aí para a tela, diretor. Então, essa questão era mais uma... Você tinha que ter essa noção. Já vi que em outros vestibulares não é comum de você comparar dois N's e para comparar quem é o maior e quem é o menor, ele coloca os dois em superfície em divisão com o mesmo meio, no caso o A. Ele colocou um com o A e o 2 com o A. E aí, para você saber quem é o maior e quem é o menor, você vê quanto o raio de luz desvia. Se desviar muito é porque a diferença entre eles é grande. Desviar pouquinho é porque a diferença entre o ar e aquele líquido é menor, tá certo? Espero ter entendido, aprendido coisas novas e até a nossa próxima resolução comentada.